elevarmos os nossos pensamentos até Jesus, nosso guia, pedindo a Jesus que nos fortaleça, que sustente a nossa esperança, a nossa fé, pois estamos vivendo dias turbulentos, dias difíceis, e por isso te pedimos, Senhor, que nos sustente, que nos ajude a manter o bom ânimo, a esperança, de que esse momento de transição planetária é um momento passageiro, que as dores que temos visto atualmente não são dores eternas, são passageiras, providenciais para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento moral e espiritual. Que possamos nos unir em pensamento, vibrando por aqueles que estão sofrendo, sejam porque estejam sofrendo atos de violência, ou porque estejam sofrendo por praticarem a violência, pois estes que praticam não sabem o que estão fazendo e precisam também serem fortalecidos para que suas consciências possam um dia despertar e voltarem ao caminho justo da bondade, da caridade e do amor. Agradecemos agora os benfeitores da nossa casa, que já estão aqui presentes, com um ambiente totalmente preparado para nos acolher e acolher aos desencarnados que aqui se encontram. Jesus esteja conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Boa noite a todos. Então, dando sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje eu vou falar sobre a questão 172, ainda falando sobre as múltiplas existências. Kardec pergunta: nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Será que a gente só aprende, só progride aqui? Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, porém as mais materiais e distantes da perfeição. Então já habitamos outros mundos. E aí eu achei essa imagem e achei ela bem interessante. A escala dos mundos, a jornada evolutiva dos planetas e espíritos. Então nós começamos aqui, né, nos mundos primitivos, que são destinadas às primeiras encarnações do homem. Onde aqui o que impera mesmo é a lei da sobrevivência, a lei do mais forte. E aqui, nos mundos primitivos, existem muitos, uma infinidade de mundos primitivos. Não dá para a gente mensurar, porque Deus está sempre criando. Existem mundos primitivos que estão bem lá no comecinho, mundos primitivos já no nível mais intermediário, primitivo mais avançado. Depois nós temos aqui, onde nós estamos, mundos, né, de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Essa imagem aqui está com o vulcão, com o homenzinho da caverna, mas nós já sabemos que nós aqui do planeta Terra estamos mais evoluídos, mas ainda existem mundos de provas e expiações que estão no comecinho da sua jornada. E eu achei interessante aqui, ó, progresso paralelo. O aperfeiçoamento de um mundo ocorre em paralelo com a depuração dos seus habitantes. Então, o mundo vai evoluindo, os habitantes vão evoluindo. E nós estamos aqui na transição, né? O planeta Terra está atualmente em transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Aqui será para nós aquele momento de se recompor,
um refrigério para as lutas, para as batalhas que temos enfrentado na atualidade. Então, as almas repousam das lutas e aurem novas forças para continuar evoluindo. Ah, mas então, quando eu chegar lá no mundo de regeneração, eu vou ficar ali parada? Não tem evolução? Claro que não, tem evolução. Porque aqui ainda tem a presença do mal, né? Estamos ainda longe da perfeição. Então, aqui tem evolução, sim. Depois, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal e a vida é mais espiritualizada e feliz. Tem mal ainda? Pouquinho, ainda tem. Bem pouquinho, mas tem. E depois, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde o bem reina de forma absoluta. Aqui, o mal é zero, não existe. Não tem. E o que me chamou a atenção aqui, ó, foi essa imagem, migração de espíritos. Então, os espíritos podem ser promovidos a mundos superiores ou exilados para mundos inferiores. E é o que vai acontecer com muitos de nós habitantes do planeta Terra. Porque o planeta está indo e muitos de nós ainda estamos dormindo. Ainda somos renitentes. Então, muitos terão que deixar o planeta Terra. Ah, é castigo? Não. É misericórdia divina. Porque se eu não dou conta de avançar, não dou conta de acompanhar, eu preciso voltar um pouquinho, reaprender aquilo que eu não aprendi direito, para poder continuar a minha jornada evolutiva. E para onde irão aqueles que não poderão ficar no planeta Terra? Sim, e dizem que ainda existe aqui no planeta Terra exilados de capela. Nem todos voltaram para a capela. Dizem que ainda tem. Então, o que vai acontecer com esses que não poderão ficar aqui no planeta? De acordo com a sua moralidade, com a sua instrução, ou eles irão voltar para um planeta, para um mundo de provas e expiações, e talvez até convidados a mundos primitivos. E isso vai depender do estágio evolutivo de cada um. Dá para saber em qual mundo? Não, nós não temos como saber. Mas, e será que algum espírito daqui, né, quando entrar lá no mundo de regeneração, será que pode ir para um mundo de regeneração um pouquinho mais avançado? É possível. Se tivermos espíritos aqui um pouquinho mais adiantado em evolução moral e espiritual, sim, ele pode ser direcionado para um mundo de regeneração um pouco mais avançado. Gabriel. Eu acho que pelo que a gente vê no sistema de vida coletivo, fala-se que nós estamos no segundo aí, né? Sim. Sim. Mas eu acho que nós estaremos no primeiro e segundo. O que a gente vê não é tanta prova, é mais expiação. Não vejo tanta prova. Você vê mais expiação? Eu falo porque eu estou vivendo no mundo físico, eu sei o que eu estou vivendo no mundo físico. Todo mundo sabe, já não fechar o olho. Né? Fala que a gente não deve ficar olhando o defeito do outro. Eu aprendo o defeito do outro. Eu também. Eu tenho que ensinar o outro, dar alguma orientação para aquele que é errado. Como é que eu vou dar orientação para o que está errado? Então eu estou observando o erro. Eu penso que nós estaremos no primeiro e segundo. Olha, Gabriel, eu vou continuar com o meu otimismo, tá? A gente está aqui ó, do segundo para o terceiro. Mas olha, quando eu disse ali na prece, né, dessa turbulência toda que nós estamos vivendo, né, que muita maldade tem vindo à tona, mas esses espíritos, eles
também precisam dessa chance. Então, é a última oportunidade para eles despertarem. Talvez alguns consigam, e se pelo menos uma minoria desse grupo conseguir despertar, já valeu a pena, né? Mas a gente sabe que a grande maioria ainda não. E aí vão ser convidados a voltarem, como aconteceu em Capela, né? Que eles não conseguiram acompanhar, tiveram que vir, alguns vieram para cá, muitos vieram para cá, outros tantos nós não sabemos para que mundos eles foram, mas foram também. E qual foi o intuito também? Foi de aprendizagem, de retomar o caminho, né? Do bem, do amor, mas ensinar aqueles que já estavam aqui, que ainda eram primitivos, a evoluírem também. Então, assim, eu acho que o nosso papel, que já estamos um pouquinho mais despertos, é vibrar por esses. E se tiver ao nosso redor, que possamos fazer algo de bom. Analisando os erros deles, como você mesmo disse, mas ensinando também o que nós temos de bom. Esse comentário é de Miramês. Nem todos os espíritos que ora estagiam na Terra tiveram nela as primeiras reencarnações. Muitos já viveram em outros mundos, dos quais guardam muitas experiências, que lhes servem de amparo contra muitos males. Então, vamos pensar lá nos capelinos, né? Quando eles vieram para cá, o planeta Terra não era a primeira encarnação, nem reencarnação deles. E eles traziam com eles lembranças do mundo anterior. Então, essas lembranças, elas ficam ali latente. E conforme as experiências vão acontecendo na vida, essas lembranças começam a vir à tona. E eu posso me orientar por elas ou não. Porque todos os espíritos possuem livre-arbítrio. Então, eu posso ser amparada pelas lembranças das minhas experiências e evitar cometer novos erros ou ignorar. E aí, os erros são inevitáveis, não tem como. E isso depende de cada um de nós, depende da nossa busca. Amparo tem os amigos espirituais, mas eu, espírito, é que vou decidir o que eu quero. A Terra, pelo que sabemos, é um dos mundos atrasados, não dos mais atrasados, no entanto. Tá vendo? Tem mundinho mais atrasado que nós. Não somos só nós. Tem mundinho mais atrasado. Ela está na situação dos globos que logo passarão de mundos de expiação para mundos de regeneração. Tá vendo, Gabriel? A gente está do 2 para o 3. Onde o amor começa a despontar nos corações das almas. E Jesus será entendido pelos processos da dor, de sorte que as lições do Mestre serão vividas na sua feição mais pura. Há, porém, ainda uma distância da teoria dos conceitos evangélicos à verdade da prática. O que nós precisamos é vivenciar, de fato, as lições ensinadas por Jesus. Porque a teoria, a leitura, nós já conhecemos. Nós lemos, estudamos o Evangelho, olhamos também a Bíblia, lemos as passagens. Mas será que, de fato, elas nos tocam a ponto de que nós passamos a executar o que Jesus sempre ensinou? Então, nós precisamos sair um pouco da teoria e focar mais na vivência. Essa semana eu vi um senhor que mora na Argentina e ele tem até como é que fala? Tem um Instagram dele, mas eu não entrei no Insta dele não. Mas ele tem o costume de passear pelos arredores lá de Buenos Aires. E ele viu uma menininha, né, que estava em situação ali de rua naquele momento com um gatinho, filhotinho.
E tinha na caixinha da gatinha ali uma mensagem em que ela estava pedindo dinheiro para comprar alimento para a gatinha. E esse senhor argentino foi conversar com essa garotinha para tentar entender a dinâmica dela, né? E aí ela falou que ela acompanha a mãe que cata papelão para sobreviver. E que ela tinha visto aquela gatinha na chuva e resolveu resgatar, mesmo não tendo condições. E que ela não queria nada para ela, porque o pouco que a mãe dela ia conseguir ia dar para as duas, mas não ia dar para a gatinha. Aí ele foi lá e pediu para que apresentasse a mãe, conversou com a mãe, falou, vamos fazer melhor. E aí ele ofereceu ajuda para ela. E aí no final ele fala assim que ele posta os vídeos das coisas que ele faz, mas não é com um intuito de estrelismo, não é isso que ele quer. Ele disse que ele faz isso para que uma boa ação possa tocar outros corações, para que outros corações passem a fazer o bem também. Ou seja, na minha opinião, é a maneira que esse senhor encontrou de evangelizar pessoas, né? Então, é o que nós precisamos, né? Eles falam que os cabelinhos, ao invés. Cabe à doutrina dos espíritos fazer reviver na terra os ensinamentos do Divino Mestre, na sua pureza, para que as almas descubram pelos próprios esforços a luz do entendimento, dando início à caminhada de libertação espiritual. A humanidade em geral se encontra muito distante da perfeição, contudo está a caminho, e isso para nós outros, que convivemos com os homens, é motivo de grande alegria ao vê-los trabalhando, dia a dia, em busca da melhoria espiritual. Estamos a caminho. Pode ser a passos lentos, mas estamos. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo pode ser entendido em várias dimensões, de acordo com a elevação do espírito. Estamos empenhados, espíritos e espíritas, em buscar na profundidade do tempo o verdadeiro Evangelho, de modo que foi vivenciado pelo guia espiritual da humanidade. Ou seja, dentro das várias dimensões, dentro de cada nível de evolução, o Evangelho é entendido de uma maneira, mas chegará um momento em que ele será entendido como um todo. O entendimento será o mesmo de todos, mas isso é quando nós estivermos unificados, nós ainda não estamos. E é como um livro, você lê um livro hoje, você entende de uma maneira. Passa-se um tempo, você volta naquele mesmo livro, o entendimento se amplia, né? E aí eu vou citar o que o Jorge Elahá, tem ouvido muito ele. Então ele fala de uma senhora, né, que já, por volta dos seus 70 anos, ela começa a se interessar pelo espiritismo. E deram para ela como sugestão de leitura o livro Nosso Lar. E ela leu Nosso Lar. E aí encontra com o Jorge e foi ter essa conversa com ele e ela fala assim, esse livro está totalmente errado. Esse André Luiz está totalmente errado. Eu não quero ir para Nosso Lar, eu quero ir para o umbral. No entendimento dela, na leitura que ela fez, dentro daquilo que ela conseguia apreender, ela é. O Lucas está me olhando meio incrédulo ali, mas foi a palavra dessa senhorinha. Ela disse que o umbral era melhor do que Nosso Lar, porque ela não estava entendendo a dinâmica da narrativa do André Luiz. Aí o Jorge fala assim para ela com muita calma, minha filha, espere um tempo, pegue o livro novamente e releia. Mas releia sem travas, sem amarras. Abra a sua mente e releia. E depois voltaremos a conversar. Então é mais ou menos o que acontece conosco. Cada um entende de uma maneira diferente. É questão de ponto de vista. É questão muitas vezes de querer puxar a sardinha para o seu lado.
Mas a verdade que está ali no Evangelho é uma só. Chegaremos lá. Para tanto, devemos nos esforçar no cumprimento desse dever, que para nós outros é uma glória, de recordar o que foi dito a nós há quase 2000 anos. Compete a cada criatura esforçar-se em todas as direções do saber, para que o amor, aquele ensinado por Jesus, venha à tona da consciência, no sentido de libertar todas as criaturas da ignorância, fazendo lembrar a profecia de Moisés, da descoberta do paraíso perdido, onde poderemos encontrar o leite da vida e o mel da perfeição espiritual. Então, se esforçar em todas as direções do saber, dá para atingir tudo isso numa única existência? Não dá. Precisamos voltar muitas vezes. Uma única existência não é o suficiente. Uma única existência muitas vezes não é suficiente nem para abranger um compromisso assumido. Porque eu posso assumir um e falhar nele. Eu posso me perder no meio do caminho, se eu não for uma pessoa desperta, consciente. Porque as tentações do mundo, elas estão aí, né? Se a lei da reencarnação nos fala que já passamos em muitos mundos, recolhendo experiências, devemos a esses mundos o que aprendemos. Portanto, a mesma lei do amor pede que devolvamos o que recebemos em forma de fraternidade universal, enriquecendo a vida e despertando em nós mesmos, em nós, os valores que nos foram legados. Então, tudo aquilo que nós aprendemos aqui, nós devemos ser gratos. E independente para onde nós formos, se vamos permanecer aqui ou não, a nossa obrigação é ajudar os outros com aquilo que nós aprendemos. Porque é se ajudando que nós vamos fazer com que todos atinjam a perfeição. Então, é através de nós mesmos. Não é somente a Terra que tem as possibilidades de receber rebanho de almas e educá-las. Deus não iria criar somente um mundo em condições de ser habitado. Eles são incontáveis, bailando no cosmos à espera da sequência da vida, adicionando sempre os valores do saber e do amor. Então isso nós já sabemos, né? Muitas moradas na casa de meu pai. As vidas que na Terra são vividas não são as primeiras, nem as últimas, mas são valiosas, porque nelas o espírito poderá aprender o valor das reencarnações, como escolas de luz dentro da luz de Deus. Ao meditarmos na reencarnação, uma luz de maior entendimento desabrocha em nossos corações, levando-nos a compreender que as vidas na Terra podem se multiplicar quantas vezes forem necessárias para a nossa libertação espiritual. Graças a Deus que estamos aqui. Muitas outras vezes. Muitas outras. Questão... Oi? Por que voltarmos para Deus? Por que voltarmos? É uma porque ele falou lá. Deixa eu voltar aqui. As vidas, que na Terra são vividas não são as primeiras nem as últimas, mas são valiosas, porque nelas o espírito poderá aprender o valor das reencarnações, como escolas de luz dentro da luz de Deus. Ao meditarmos na reencarnação, uma luz de maior entendimento desabrocha em nossos corações, levando-nos a compreender que as vidas na Terra podem se multiplicar quantas vezes forem necessárias
para a nossa libertação espiritual. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Então ele vai lá e insiste, né? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhas vivido algures e na Terra. Então eu posso ir e voltar, se for necessário. Posso voltar para ajudar. Sem que isso signifique que eu estou Retrocedendo. Posso voltar por amor. Então deixa eu ajudar meus irmãos que estão ali necessitados. Aí eu penso em Bezerra, que não está encarnado, mas que poderia estar no mundo mais adiantado e preferiu ficar aqui, nos ajudando. Então, isso é possível. Certamente que podes viver em mundos diferentes do que estás vivendo quando Deus achar conveniente. No entanto, o mais certo é que terás muitas reencarnações no mundo em que estás, até que as experiências acumuladas sejam o suficiente para te ascender a outro mundo. Ou seja, eu não posso achar, né? Não é. Ana Paula, não. Mena. Não, minha amiga. Mesmo assim, podes voltar ao mundo que deixaste como missão para ajudar aos que ficaram. Essa é a lei de fraternidade, onde a luz clareará as trevas. A lei das vidas sucessivas nos dá muita esperança. Ela é capaz de nos levar à crença mais forte na justiça de Deus, mostrando aos espíritos que somente recebemos o que merecemos para o despertamento espiritual. Se tivéssemos uma só existência na Terra, como muitos afirmam, dada a falta de estudos, de meditações e de uma razão apurada sobre a vida, onde estaria a justiça da divindade ante a nossa posição como filhos de Deus? E eu paro por aqui. Queridos irmãos, vamos agora para a segunda parte da noite de hoje, nos preparando para o passe, essa energia que é traduzida por nós, juntamente com os nossos amigos espirituais, trabalhadores desta casa, espíritos que nos acompanham, que estão sempre a nos proteger. Jesus querido, estamos nesta encarnação, aproveitando o nosso conhecimento, aproveitando o estudo, para entendermos, Mestre, que ainda somos muito pequenos no esclarecimento das nossas encarnações. Mas de uma coisa temos a certeza, que neste momento estamos vivendo mais um pedaço do conhecimento, da maravilha de saber do amor de Deus. Que a nossa espiritualidade, os nossos amigos estejam sempre conosco e que Deus esteja sempre conosco a nos proteger, a nos amparar. Agradecendo a espiritualidade desta casa, que está sempre trabalhando em nós, em deixar com que este ambiente se torne cada vez melhor. Fique conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus.